Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão em Belo Horizonte. Este é o episódio número 4 do podcast Outra Visão. Bom, o nosso entrevistado hoje é escritor, jornalista, pianista, professor universitário, mestre e doutor em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais. Imagine que, entre as várias obras literárias, poéticas, acadêmicas, jornalísticas e musicais já publicadas pelo nosso entrevistado, em uma delas, no livro Cronismo de Resistência, Tensões Narrativas entre Jornalismo, História e Literatura, o nosso entrevistado investigou e analisou a fundo 37 crônicas de Carlos Heitor Coni, publicadas contra o golpe militar de 1964. É sensacional! E ele vai contar mais detalhes sobre essa obra durante a nossa entrevista. Apaixonado pela música, artes e poesia, o nosso entrevistado também tem uma vida dedicada aos estudos, ao meio acadêmico, como professor e aluno, e ao jornalismo científico. Diretamente do seu escritório na capital mineira, cercada pelas suas coleções de livros e discos, recebemos com muita alegria no podcast Outra Visão, Maurício Guilherme da Silva Júnior, o professor Maurício, que eu sei tem muita história para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, professor Maurício Guilherme da Silva Júnior, tudo bem com você? Tudo jóia, Paulão, tudo bem? Tudo jóia. Maurício, é com muita alegria que eu te recebo aqui no podcast Outra Visão. Agradeço muito por aceitar o convite e, como você já é ouvinte do nosso podcast, você sabe que os meus ouvintes são curiosos e eles gostam sempre de começar a entrevista com uma história peculiar do entrevistado. E eu sei uma história sua, mas eu só sei assim, en passant, do que durante o seu trabalho de pesquisas, né, no mestrado e doutorado em estudos literários, você fez um trabalho maravilhoso sobre jornalismo em crônicas do Carlos Heitor Coni. E nesse trabalho de pesquisa, você já me confidenciou uma vez que esteve pessoalmente com o Coni na casa dele. Maurício, me conta melhor essa história. Querido Paulão, em primeiro lugar, um prazer estar aqui para a gente poder falar sobre a vida, né? Sobre questões ligadas ao dia a dia, não só ao meu dia a dia, ao seu, mas assim das pessoas, né? Cada um de nós acho que tem um pouquinho para contar mesmo. Foi muito legal assim essa ida ao Rio de Janeiro para encontrar com o Coni, e vou até contar uma história anterior a isso, assim. Eu sou formado em comunicação, né, em jornalismo, mas queria muito discutir literatura no mestrado, no doutorado. E aí, no meu mestrado, antes do Coni e tal, eu estudei a obra de um poeta chamado José Paulo Paes, que é um poeta extraordinário. Só que eu só tive a ideia de estudar a obra dele, e especificamente um livro de poemas, fazendo a reconstituição de toda a trajetória literária, quando ele já tinha morrido.
Então, eu sempre fiquei com aquela sensação ruim, assim, nossa, eu não tive a oportunidade, né, ou a ideia mesmo, de entrevistar o José Paulo Paes antes da partida dele. Na verdade, seria impossível, porque eu me formei em 99 e o Paes morreu em 98. E eu só vim a ter ideia de fazer o mestrado em 2002. Falei, não, isso não vai acontecer agora no doutorado. Eu estava estudando, né, como estudei, terminei o doutorado em 2012, crônicas do Crony sobre o golpe militar de 1964, que foram reunidas já em 1974 num livro chamado O Ato e o Fato. São crônicas que afrontam de modo direto assim ao regime militar que se instaurou ali a partir de abril de 1964. E aí eu falei, não, com o Coni, que está aí forte, que está bem, vai ser diferente. Eu quero entrevistá-lo, quero ver se eu converso com ele não só sobre o livro, mas também sobre algumas coisas gerais de sua obra, de sua trajetória. E aí eu tentei entrar em contato, o que acabei por conseguir, e eu fiz 2 entrevistas, Paulão. Olha a primeira só. delas foi por e-mail, sobre a temática, de modo, digamos, mais direto, do livro, e por aí vai. Creio, não vou lembrar agora exatamente, mas cerca de entre 6 e 8 questões. E ele me respondeu por e-mail e tal. Aí eu falei, não, agora, depois que eu já estiver no doutorado, isso foi para pensar meu projeto, antes de 2008. Já lá para 2008, acho que foi 2008, fim de 2009, que eu já tinha passado, já era doutorando à época, falei, não, agora é o momento de tentar ir até o Rio para conversar com o Coni. Ele tinha 2 secretárias à época. Uma secretária ficava, acho que mais em casa, e a outra secretária no espaço de trabalho dele, que foi onde eu acabei indo. Assim. Entrei em contato por e-mail, elas me responderam de modo super gentil, super bacana, marquei um dia determinado e fui até o Rio de Janeiro, no escritório do Coni. O papo foi maravilhoso. Assim. Eu ia conversar, imaginei, cerca de meia hora, 1 hora, acabamos conversando durante quase 3 horas, se não me engano, 2 horas e meia. Aí, nesse caso, foram muitas perguntas, aí foram mais de 30 questões, e eu conheci esse espaço de trabalho dele. Uma curiosidade é que, quando você vai entrevistar, né, alguém que você tem pesquisado sua obra, você fica com aquele medo também de a pessoa ser agressiva com você, ou meio que desprezar a sua própria ideia do que você pretende fazer, né? Aquela ideia mesmo, né? Quando você está diante de um ídolo ou de quem seja, de aquela pessoa te tratar mal. O Coni foi extremamente gentil. E a outra curiosidade é que eu sou muito organizado. Eu costumo brincar com meus amigos que eu sou toque de organização. E não é que o Coni é exatamente igual que era, né? O saudoso Coni. O escritório dele é de uma organização assim milimétrica. E aí, não só gostei muito da figura, como o papo foi ótimo. Esse papo, Paulão, ele acabou incluído no livro que eu lancei sobre a tese, em 2014. Essa entrevista está na íntegra, ao final do livro, sabe? Mas foi uma experiência muito legal. E essa questão da organização do Coni me chamou muito a atenção, porque dizia muito do que eu também sou, né? Essa questão de guardar os livros milimetricamente, de organizar tudo. O gabinete de trabalho e toda a estrutura do escritório dele eram milimetricamente organizados. Eu fiquei bem encantado com isso também, sabe? Olha, que história maravilhosa. O professor Maurício, esse livro da tese, qual é o nome e como é possível os nossos ouvintes, ou eu compartilhar aqui o link para que as pessoas possam ler ou ter acesso a esse documento? Como é que funciona para a gente ir? Claro, Paulão. Ele foi lançado por uma editora do Sul, que me procurou à época, em 2014. Imagino que, em grande medida, justamente por conta, né, da efeméride do golpe militar de 64. E aí eles me convidaram e quiseram lançar o livro. Ele se chama Cronismo de Resistência. É baseado na tese, mas claro que com adaptações, né? Mas poucas adaptações, não foram muitas, não. Chama-se Cronismo de Resistência. Se a pessoa digitar em qualquer buscador na internet, a pessoa vai encontrar com certa facilidade. Ele é vendido em alguns espaços, a Amazon e outros.
e não só também no próprio site da editora. Não é difícil de se encontrar, não. Então, e, se não me engano, até hoje tem a versão online e também tem a versão física. Então, eu vou deixar para os ouvintes, na descrição dessa entrevista com o professor Maurício, o link para vocês comprarem o livro do professor Maurício. Um dos livros, né, Maurício, porque eu sei que você tem outros livros, você não só escreveu outros livros, como também foi tutor, né, de alguns escritores. Me conta um pouco sobre esses outros livros e também o seu trabalho como professor universitário, que aqui, ó, minha lista de perguntas aqui é enorme, professor. Então, que beleza, assim, Paulo. Vamos começar pelo início aqui para não embolar. Mas eu queria que você falasse dos outros livros que você também escreveu e também da forma que você colabora, né, com seus alunos para escrever livros e tudo. Sim, olha bem, até que não são muitos livros, não. Eu já participei de algumas coletâneas de amigos com poemas e coisas. Tem um livro meu agora para o público infantil, para sair pela editora UFMG, que foi aberto o edital no ano passado, e eu fui um dos selecionados com um livro chamado Miúda. Agora, Paulo, em primeiro lugar, muito obrigado, né, pela própria propaganda do Cronismo de Resistência. É um prazer, assim, muito legal isso. Mas que as pessoas leiam também, porque é interessante assim, pensar o tanto que o espaço da crônica ele pode ser um espaço não só suave, delicado no dia a dia, mas também um espaço de resistência, né, a regimes autoritários, ou seja, é interessante, uma visada interessante sobre esse aspecto. Agora, eu tenho uma série de projetos, assim, na verdade, há muitos livros na gaveta, mas assim prontinhos para serem lançados. Um deles, inclusive, é o mestrado que eu te falei sobre o José Paulo Paes, que eu ainda não busquei muito o lançamento ainda, porque eu quero uma data específica, ou de celebração do nascimento do Paes, que foi em 1926, algo como 90 anos ou 100 anos, né? 90 anos, na verdade, já foi. Eu quero esperar um momento específico assim para buscar lançar, porque eu tenho bastante orgulho desse trabalho do mestrado, porque é um poeta que eu acho que tinha que ser mais conhecido. Tem esse, como eu disse, no Prelo, na editora UFMG, o Miúda, que é destinado ao público infantil, e tenho muita participação em livros acadêmicos, né? Todos os anos eu publico alguns capítulos de livros, então esses são dezenas, assim, em função da própria atividade mesmo, como pesquisador e professor. A minha relação com os alunos é sempre prazerosíssima, assim, Paulo, porque eu acho que o conhecimento ele não se faz de cima para baixo. O conhecimento se faz a partir do diálogo, a partir da possibilidade de você construir algo junto. Eu vou falar especificamente de um grande aluno, Vitor Mendonça, que é não só genial, assim, não só um aluno extraordinário, mas um grande ativista da causa do espectro autista, né? Ele já novo, ele foi identificado com a chamada síndrome de Asperger e tem uma capacidade de foco que é uma coisa extraordinária. E o Vitor, até hoje, a gente desenvolve uma série de projetos e foi uma experiência muito bacana, realmente, até bacana de você lembrar disso, o TCC, ou seja, o trabalho de conclusão de curso dele não foi como o de diversos outros alunos também extraordinários, mas a gente chegou à ideia de que seria possível ele lançar mais um livro, porque, na verdade, o Vitor está no 7º ou 8º livro, e livros assim extremamente bem escritos, de ficção para o público infantil, até de discussões mais teóricas mesmo, ou jornalísticas acerca do autismo, acerca de uma série de questões relevantes, ou sobre uma grande figura, por exemplo, do budismo, que é o Daisaku Ikeda, que foi o último livro que ele desenvolveu, que eu tive a honra de fazer a revisão final do livro. Mas voltando ao TCC, e aí ele topou essa ideia, assim, que tal você desenvolver, ao invés de um artigo, de um TCC, de uma monografia convencional, você investir num livro. Claro, nós contamos com o apoio
do Centro Universitário de Belo Horizonte, do UniBH, nessa mudança, né, de não ser um artigo, mas um livro. E ele fez uma maravilhosa pesquisa, tanto acadêmica quanto jornalística, em torno das temáticas vinculadas ao autismo. E foi um livro extraordinário, assim. E o que eu chamo a atenção, assim, para essa possibilidade é justamente disso, do conhecimento que nasce do diálogo, do conhecimento que nasce de uma interação entre professor e aluno que não seja de cima para baixo, mas, na verdade, que seja uma troca permanente, porque o conhecimento é uma experiência, né, Paulão? Sim, o conhecimento é a possibilidade de você construir algo ao mesmo tempo novo e que dialoga com tudo que já foi dito. O conhecimento está exatamente no centro das relações entre o presente, quando você busca, né, desenvolver algo novo ou pensar algo de modo distinto, mas para isso você precisa fazer uma revisão de tudo o que pensaram, de tudo não digo, mas de grande parte do que pensaram ou do que fizeram outras pessoas extraordinárias anteriores, e já com um foco no horizonte, né? Então, a produção do conhecimento ela está nesse lugar muito privilegiado de lidar com o presente, beber na fonte do passado e almejar o futuro. Então, acho que é um pouco isso, assim, lidar com os alunos e pensar na produção deles é pensar conjuntamente essa experiência do saber, do conhecimento. Que bacana. Só para registrar, então o nome completo é Vitor Augusto, é isso? Não, Vitor Mendonça. Vitor Mendonça. E o nome desse último livro que você citou, qual que é? O livro se chama Neurodivergentes, Autismo na Contemporaneidade. Bacana, registrado. E professor, pessoal, eu chamo o Maurício de professor, porque além de ser uma pessoa que é um amigo pessoal, mas não tem como não chamar o professor um amigo que é pós-doutorado, ele é mestre e doutor, é jornalista, é músico, é pianista. Professor, o que mais que você é, além de todas essas qualidades aí? Uma pessoa muito gente boa. Eu sei que você é atleticano também, né? Eu sei, verdade, mas isso... seu Paulão. Não, pelo menos nós dois temos o alvinegro, né, de similar, né? O Paulão, mas assim, essa questão dos títulos, eu acho ela secundária também, para te falar a verdade. Claro que ela é importante, que ela diz da tentativa de lidar com conhecimento, ela é importante do ponto de vista das instituições, mas foi muito legal agora, nessa pergunta, você vincular também as práticas, né, que nos fazem ser o que somos. Assim. Por exemplo, a música. Né? Então, é muito legal perceber que nós não somos também só os títulos, né, que acabamos adquirindo, às vezes por força das necessidades mesmo. Por exemplo, um professor universitário ele tem que lidar com os estágios aí, digamos, dos títulos de conhecimento em função de necessidades básicas para ele não estar ali na sala de aula sem algo novo a acrescentar àqueles com quem ele quer debater o conhecimento. Então, é menos uma questão, né, de status e muito mais uma questão de necessidade e até mesmo de respeito para com aqueles alunos, com as pessoas com quem você quer debater o conhecimento. É muito bom, né, conhecer, é muito bom buscar conhecimento. E eu sempre disse que eu tenho um pouco assim, um olhar meio Leonardo da Vinciano, em função de gostar de várias coisas ao mesmo tempo. Não que eu esteja me comparando com o gênio renascentista, muito pelo contrário. Só quero dizer que eu aprendi com ele essa ideia de olhar para o mundo e tentar fazer várias coisas que, de certo modo, me dão prazer. Então, você falou algumas delas. Sim, o jornalismo é fantástico, a possibilidade do que eu chamo da arte do estranhamento que o jornalismo nos proporciona, de a gente não olhar a vida do mesmo modo. Eu tentei diversificar no mestrado, no doutorado e até no pós-doc que você falou, as áreas de atuação. Então, fui para literatura, estudei poesia, estudei crônica. No pós-doc que você fala, eu voltei para a comunicação e estudei processo de edição jornalística na divulgação científica, que é uma das minhas áreas de atuação também, né? de buscar mecanismos de transcriação do discurso da ciência para falar sobre as diversas áreas da ciência. Eu acho que a vida é um pouco isso, assim, é o fascínio mesmo de estar nesse turbilhão que é a vida, de buscar conhecer. E eu queria dizer que
Você realmente me chamou de professor, mas eu nunca vi pelo viés dos títulos mesmo, o que é maravilhoso. Mas pelo viés da amizade, pelo viés da ideia de que todos somos professores, na verdade, de alguma coisa. Sim, sim. Na verdade, esse professor seu eu recebo com um carinho danado, e aí não é o lugar do professor mesmo, é o lugar daqueles que sabem partilhar amizade. E isso, para mim, é uma honra, assim, ser chamado desse modo carinhoso por você, de verdade. Eu fico feliz também em tê-lo como uma pessoa que próxima e que a gente pode compartilhar as ideias, compartilhar as informações e, enfim, e esse podcast é um reflexo disso, né, Maurício? Sim. Eu queria pegar carona aqui numa coisa que você falou sobre seu trabalho na área de jornalismo científico, né? Que Certo. você já há muitos anos é editor-chefe da revista Minas Faz Ciência, que é uma revista super legal, produzida pela UFMG, né? Maurício, me explica... Pela FAPEMIG. Pela FAPEMIG. Exatamente. Ela é uma proposta de comunicação nascida de uma jornalista que é a chefe da assessoria de comunicação da FAPEMIG, é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. E ela surge, na verdade, há 20 anos. É uma revista com uma trajetória muito bonita. E eu tenho a honra, né, de ser editor da revista desde 2012, a partir de um projeto pensado e tramado pela Vanessa Fagundes, que é jornalista e assessora de comunicação da FAPEMIG, e ela pensou o projeto Minas Faz Ciência, que é um projeto extraordinário, não só, né, ligado à revista, mas a uma série de outras ações, assim, podcast, um site infantil, um site geral, enfim, todas as mídias sociais. É um projeto bastante amplo e que me dá realmente muito prazer. Com relação à divulgação científica de modo geral, Paulão, você tem razão. Assim, eu estou com 44 anos e 23 anos de divulgação científica. É curioso isso, né? Mais da metade da minha vida eu tenho contato com essa possibilidade de entrevistar pessoas ligadas à ciência e, a partir daí, contar histórias ou promover discussões e experiências acerca do que seja ciência nas mais diversas áreas do conhecimento. E nesse período você entrevistou muita gente, né, Maurício? Você entrevistou cientistas e pessoas muito importantes, né, nessa área, né? Paulão, sim, assim, é uma das coisas de que eu tenho orgulho de poder ter aprendido tanto com gente tão importante mesmo, assim. Vou citar alguns nomes, mas são diversos outros, e não só os grandes nomes, né? Assim, aquele pesquisador que acabou de defender ali sua dissertação de mestrado, ele nos traz coisas maravilhosas. Agora, além desses pesquisadores, né, digamos, anônimos, né, eu já entrevistei muita gente bastante conhecida também, como o grande geógrafo Milton Santos, para muitos considerado um dos maiores intelectuais que o país já teve, eu concordo com isso. Renato Giannini Ribeiro, já entrevistei Edgar Morin, já entrevistei Humberto Maturana, já entrevistei Marcelo Gleiser, enfim, muitos, tanto contemporâneos quanto pessoas hoje saudosas, mas pesquisadores de diversas áreas do conhecimento que me ensinaram muito. Assim. Nesse sentido, né, quando eu estava falando da minha trajetória com a divulgação científica, a minha primeira entrevista da vida não foi só a minha primeira entrevista como jornalista, na verdade, como estudante de jornalismo da UFMG à época, isso em 1996, se não me engano. Século passado. Exatamente, também. século passado. Eu entrevistei pela primeira vez na minha vida, como estudante de jornalismo, o professor Ângelo Machado, lá no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, que era um gênio. Ele faleceu há muito pouco tempo. Fiquei bastante triste com a passagem do Ângelo Machado, porque não só genial, mas uma figura extremamente inteligente e que dialogava com todos os públicos possíveis. Ele é um grande autor, por exemplo, também para o público infantil. E ele era um dos principais entomólogos ligados a duas espécies, principalmente, libélulas e bicho-pau. Nessa primeira entrevista que eu fiz da minha vida, e que também foi a primeira no campo do jornalismo científico, obviamente,
Eu estava no laboratório dele, um lugar fascinante, e ali naquele lugar tinha uma série de objetos muito diferentes, e de repente eu vejo um pequeno graveto se movendo. Eram alguns dos bichos-pau que ele pesquisava e que estavam ali, caminhando tranquilamente sobre o local de trabalho dele. Eu estou falando disso porque não é a primeira vez que eu falo disso, inclusive, porque isso me marcou demais. Assim. Era como se o conhecimento, a própria ideia do que seja ciência, estivesse ali caminhando na figura de um bicho tão estranho e tão fascinante ao mesmo tempo, que é um inseto que se traveste de um graveto, né? E saber ali que tinha um gênio na minha frente que pesquisava aquele e diversos outros bichos. Ele também era médico e tal. Então, eu vi ali naquele momento o fascínio do conhecimento. E o modo como o Ângelo Machado, que eu vinha entrevistar outras vezes também ao longo da vida, o modo como ele tratou a minha colega então de sala, a Cristiane Maria Aguiar, foi fascinante. Eu me apaixonei ali, não só pela área que eu havia escolhido, que era o jornalismo, mas especificamente pela ideia da divulgação do conhecimento, Paulão. Esse momento específico ele foi bastante significativo, quase como uma epifania para mim. Que maravilha. Professor, eu queria sair agora um pouquinho do ambiente acadêmico e entrar um pouco no seu ambiente como colecionador. Porque o pessoal é o seguinte, o professor Maurício, ele tem coleção de quase tudo. Eu sei que ele tem coleção de livros, que é uma biblioteca gigante, maravilhosa na casa dele. Tem de discos, CDs, DVDs, Blu-ray. Eu sei, a coleção completa dos Beatles. E quando ele viaja, ele sempre traz alguma coisa, alguma raridade para as coleções. Ou é um lápis para coleção de lápis, ou é um pôster, é um vinil. Professor, me conta essa paixão pelas suas coleções aí. Me fala um pouquinho do maravilhoso mundo das coleções do Maurício. É verdade, Paulo. Assim, aí, se eu já falei que eu miro às vezes no Leonardo da Vinci, né, para olhar a vida por diversos ângulos. Agora eu acho que eu vou mirar nos enciclopedistas, né, que buscavam fazer uma espécie de catalogação do mundo. Eu realmente sou um sujeito propício à coleção. Agora já vou avisando, né, aos ouvintes, Paulo, que eu não sou, digamos, um acumulador. Isso. Eu sou, quer dizer, todo colecionador é, de certo modo, um acumulador, mas é um acumulador, digamos, com mais critério, né? Sim. Aquele que organiza as coisas, que busca fazer com que haja um deleite também para além do uso, né, de cada um desses objetos. Na verdade, eu realmente tenho essa ânsia por colecionar. Já restringi muito nos últimos anos, não essas coleções que eu já tenho, mas não abro mais nenhuma nova coleção, porque senão a minha esposa, a Polly, que também é jornalista, ela vai acabar por me expulsar de casa, né? Mas eu tenho realmente uma coleção de livros. Todo mundo que tem biblioteca é um colecionador, de certo modo, com livros, né? Mas eu não sou um bibliófilo, assim, eu não fico em busca daquela edição de 1910, não. Basta para mim uma edição mesmo de cada obra. Algumas eu tenho, algumas edições especiais, mas não tantas. Gosto muito de deixar os livros todos absolutamente organizados e tal, e sou um apaixonado por leitura de modo geral. Com relação aos CDs e LPs, aí sim, eu sou um colecionador de diversos gêneros, música erudita, jazz, música brasileira, rock, como você disse, né? Adoro Beatles e alguns outros gêneros, sou até eclético nesse sentido. A lógica mesmo de você, em primeiro lugar, gostar do produto físico, principalmente os LPs, a maravilha imensa, assim, principalmente quando você abre, né, um gatefolder e que você tem aquele pôster ou aquele universo ali para você descobrir, para você desvendar, com todas as relações específicas acerca de todos os instrumentistas, enfim. Então, é um misto, ao mesmo tempo, de prazer táctil, que você tem com livros, que você tem com CDs, com os LPs, mas também a ideia da busca do conhecimento. Eu estou também no Spotify, estou também em diversos lugares
Tenho Kindle também. Ou seja, eu não deixo de apreciar esse novo mundo, mas eu acho que esse mundo táctil, esse mundo dos objetos, ele também conta muito do que somos. E aí, eu acho que eu nunca nem falei isso para você, Paulão, que é um grande amigo, né, para além aqui da pessoa que me entrevista no seu lindo podcast. Mas, assim, eu, por exemplo, não conseguiria mudar de cidade amanhã, só eu e a Polly, e deixar para trás todas essas coleções. Ou seja, é como se todos esses objetos eles fossem também parte da minha história, né? Então, a gente fez uma mudança, né? Tem mais ou menos uns 5 anos que a gente veio para outro apartamento, e aí nós, antes de virmos para cá, a gente pensou todo o projeto, e aí fizemos um projeto bacana da biblioteca, já tem o projeto de como serão os CDs e LPs. Por quê? Porque isso faz parte da nossa trajetória, né? Faz parte da nossa vida. Sim. E aí, sim, outras coleções, mas essas bem menores, eu acho que as 3 coleções centrais que eu tenho são essas. Mas de lápis, eu vejo que eu tenho coleção de carrinhos desde quando eu era mais jovem e tal. Só que essas hoje estão em segundo plano. Eu não compro mais lápis, carrinhos. Eu continuo nos livros, nos CDs, nos LPs e nos DVDs e Blu-rays, como você disse, mas menos também. Tá. Porque é preciso para o colecionador também a possibilidade de ele restringir a determinados universos, senão aí sim ele se transforma num acumulador. Né? E tem alguma história curiosa de comprar alguma coisa para coleção, alguma compra especial assim que foi muito desejada ou muito difícil você adicionar para sua coleção? Tem algum fato curioso assim para você compartilhar? Tem sim. Vou contar 2 histórias. Uma bem caseira, bem divertida, que eu compro muita coisa em sebos também, né? Tanto LPs, quanto CDs e quanto livros. Claro que eu olho a qualidade, vejo essa coisa toda, mas um livro que certa vez eu comprei era um livro de jornalismo, um livro, digamos, técnico, né, para fazer algumas discussões, mas era um livro bem antigo, que eu havia lido à época da graduação mesmo. Eu falei, não, mas eu quero ter esse livro aqui comigo. E aí comprei num desses sebos virtuais. Chegou para mim. Não é que esse livro pertencia a uma colega de trabalho minha? De muito tempo. Estava lá a assinatura. No mesmo dia, eu tirei uma foto e mandei para ela. Falei assim, olha o que eu acabei de comprar. Ela achou extraordinário. Né? Assim, eu fui num sebo nacional, e onde eu acho vem justamente um livro, né, de um sebo aqui de Belo Horizonte, que ela, numa época, se desfez de uma série de livros, entre os quais estava esta obra. O outro que eu quero contar, mas aí é do universo da música, além de todos os gêneros que eu sou muito ligado de modo específico, também por conta de ser pianista, de gostar muito de piano, a bossa nova. E, claro, tem toda a obra do Tom Jobim, tenho quase toda a obra de João Gilberto, ainda me faltam algumas coisas. Só que eu queria muito ter o Chega de Saudade, né? Aquele livro icônico do João Gilberto, ele em LP físico e tal. Isso deve ter mais ou menos uns 8 anos, um pouco mais, um pouco menos. E aí eu encontro isso em viagem com a Polly, minha esposa, ao Rio de Janeiro. Eu encontro esse disco numa banca de jornais, assim. Aquelas bancas do Rio e de São Paulo também, né, que vendem de tudo e tal. E aí eu estou ali... À época, esse disco estava avaliado em R$200. Imagino que hoje seja muito mais. E aí a gente ficou naquilo, e a Polly acabou me dando de presente esse disco. Esse, eu tenho realmente uma relação maravilhosa com ele, porque eu tenho ele em CD também, mas não é a mesma coisa, assim. Mesmo porque ele em CD ele está reunido em outros 3 discos num só, que o próprio João Gilberto não gostava, que é uma espécie de produto lançado pela gravadora que ele próprio não aprovava. Então eu naquele dia adquiri, né, na verdade ganhei de presente aquele LP do João Gilberto, que até hoje significa muito para mim, porque é um clássico absoluto da música brasileira e um livro que eu queria ter muito assim em LP, e é o disco original, né? O disco daquele período mesmo. Então esses 2 casos eu acho eles
bem divertidos assim em relação à vida do colecionador. Que legal, Maurício. E entrando ainda nessa parte musical sua, eu sei que você é pianista, né? É um músico, é uma pessoa que ouve muita música, gosta de música e sabe tocar música, sabe ler música. Me conta um pouco dessa sua vivência na música, que eu sei que você chegou a participar, a ter, né, uma banda, a Cinco Rios, e, enfim, conta um pouco dessa sua vivência na música, quando que você começou a aprender a tocar piano, enfim, queria, assim, um apanhado geral aí da sua carreira musical, professor. Claro, Paulo, um prazer falar disso, porque falar de arte é sempre maravilhoso, né? Eu sou muito ligado à arte, assim, não é à toa que eu fui fazer lá mestrado e doutorado na literatura, sou muito ligado às artes plásticas também, adoro cinema, apesar de não ser um crítico de cinema, e especificamente com a música, aí é uma relação, digamos, intrínseca mesmo, assim. A música está inata ao que eu sou. Isso desde que eu me entendo por gente. A minha irmã mais velha, eu sou caçula, 16 anos mais novo do que ela tinha um piano, que, claro, ganhou dos meus pais, eu sou caçula, tenho outras duas irmãs, bem mais velhas do que eu. Ela ganhou um piano, ou seja, quando eu nasci, já havia aquele móvel lá na casa. Móvel bonito, imponente, um piano de madeira, um piano de armário. Não era um piano de cauda, mas é um piano de armário, bem bonito e tal. E aí, claro, toda criança, desde muito novinho, ela começa a bater naquelas teclas e aquilo produz som. Então, aquilo produz não só som, mas um novo modo de experiência com a vida, né? A música é uma experiência bastante particular com a vida. Eu sei que aquilo foi me levando à vontade de tocar aquele instrumento. Só que eu não comecei pelo piano, eu comecei por teclado, porque aparentemente era algo mais simples, aparentemente, né? Que os tecladistas não me ouçam, porque é um instrumento tão complexo quanto o piano. E aí eu comecei, meu pai me deu 2 ou 3 teclados ao longo da minha trajetória, e eu me formei em teclado aos 15 anos. Olha E aí só. é curioso, porque aos 15 anos eu meio que abandonei o teclado e comecei a me dedicar ao piano. Não sou um pianista clássico, apesar de ter estudado um pouco de piano erudito e tal. Sou um pianista popular, eu costumo dizer que eu sou mais um pianista de bossa nova, mas aí veio toda a paixão também pelos discos, que a gente até comentou aqui e tal. Então a música meio que tomou conta da minha vida sob diversos aspectos. Acabei misturando isso depois também e me tornando crítico de música. Fui colaborador de alguns do jornal Tempo por um período, fui colaborador da jornalista Daniela Zupo no Via Mundo, que era um programa da Rádio Inconfidência com críticas de música. Enfim, a música também tomou esse lugar outro, que é o da crítica. E aí, aquele piano, assim, ele sempre foi muito significativo para mim. Ele está comigo até hoje. Aí eu e minha esposa, a gente reformou o piano. Ele agora é meu piano, né? Assim, eu o roubei da minha irmã, em grande medida. Ele agora vive aqui em casa junto com um piano eletrônico que eu comprei depois também. E o que acontece? Assim, a música tinha que tomar um espaço na minha vida. Passei a compor, já bem novo e tal. E aí, essas coisas da vida. Fui fazer uma especialização, depois de me formado lá em jornalismo, na Fundação Clóvis Salgado, de gestão cultural. Ali eu conheci um grande amigo, o João Eduardo Faria Neto, o Joãozinho Jones, e com ele a gente montou, digamos, o embrião do que seria a banda Cinco Rios, que é uma banda independente, que tem uma trajetória muito bonita. Eu me orgulho muito de ter sido pianista e vocalista e compositor junto aos meus irmãos Rios lá da Cinco Rios. De 2004 até 2011, nós lançamos 2 discos, o Ecos da Cidade e Todas as Janelas do Dia. E é interessante pensar no nome da banda Cinco Rios, porque é justamente o encontro de vários afluentes. Todos esses rios assim com experiências e com influências musicais muito distintas que vieram dar no som que a gente fazia. Eu disse que eu sou, né, categoricamente um pianista de bossa nova, mas a banda é de rock, né? Autoral, assim, só com músicas nossas mesmos. Mas, ou seja, foi um universo outro mesmo. A Cinco Rios foi um lugar que meio que de confluência de todas as nossas experiências musicais. Não tem nada a ver com a bossa nova, ou seja, não só o meu território de composição, mas o meu território também de
instrumentista, né? O meu ofício como pianista, ele se redefiniu ali numa banda de rock, de modo assim surpreendente. A vida e a música me levando para outros universos inimagináveis. E aí, em 2011, vocês encerraram o projeto da banda, mas você continua tocando, né, Maurício? Estudando piano, ou também Sim. tem algum instrumento que você está estudando? Enfim, a música não para aí na sua casa. É verdade, Paulo, mas isso é engraçado. Eu sou um instrumentista de um instrumento só. Eu sou pianista. E, claro, tecladista, de certo modo, mas eu não me considero mais tecladista por um motivo. Na minha visão, pode ser que os tecladistas tenham outra visão, ou concordem comigo. Eu acho que o tecladista ele tem que estar sempre atento às novas tecnologias, aos modos de lidar com os novos equipamentos. Eu parei com isso há muitos e muitos anos. Então, hoje eu me considero simplesmente, nem vou falar pianista, um pianeiro, que é muito legal. Assim. Por que pianeiro? É um modo como alguns pianistas no início do século XX eram chamados, principalmente no Brasil, porque eles eram aqueles pianistas que ficavam tocando as novas partituras nas vitrines das lojas. E eles não tinham status, né, de pianistas clássicos ou de pianistas de concerto, e ficavam ali interpretando aquelas obras. Eu gosto de me considerar um pianeiro, mesmo porque eu não sou, né, um virtuoso do piano, no sentido de um pianista do universo erudito, ou mesmo do universo do jazz, apesar de eu tocar um pouquinho de jazz. Mas, enfim, em 2011, a gente, cada um, né, foi para um universo. Assim, a gente continua muito amigo, não teve briga, não teve nada. Simplesmente aquele momento em que a gente acaba de lançar o segundo disco, a gente ficou muito feliz com o resultado, mas cada um, eu, completamente ligado ao universo da academia, o João em outros universos profissionais, o Fabrício deixou direito e montou um estúdio. Então, assim, cada um foi para um universo, continuamos muito amigos. E a música não para, né, Paulo? Assim, o piano ali, eu não tenho estudado oficialmente tanto, mas tenho estudado do meu modo, assim, escalas, tentado algumas coisas mais complexas no universo do jazz, e, claro, é uma caixa de música para todos os momentos. Então, toco muito. Eu fazia uma coisa que tem muito tempo que eu não faço, principalmente em tempos de quarentena, é óbvio, mas eu preciso de voltar, que eram saraus. As pessoas costumam muito cantar, né, ou buscar uma cantoria em torno de um violão, mas eu sempre fiz isso com o piano. Vários e vários amigos ou as pessoas da família aqui, eu tocando e todo mundo cantando, assim. Eu já fiz um com você lembra? Com o songbook da Rita Lee. Olha que demais! Você lembra? Acho que eu lembro, sim, Paulão. Não lembro especificamente da Rita Lee, mas lembro de a gente tocando piano num sarau. Foi da Rita Lee, que eu sou super fã da Rita. Sim. Professor, uma pergunta aqui. Além do seu trabalho como professor universitário, você também tem uma empresa, né, que é a Quando, Fábrica de Narrativas. Explica o que é, como é que é essa empresa, o que é, como é que a gente pode contratar a Quando, Fábrica de Narrativas. Explica melhor. Olha bem, isso é fruto, aquelas coisas que, né, que o partilhar o conhecimento acabam por nos trazer. A Quando Narrativas é fruto da amizade e das ideias, das vontades de fazer algo de 4 amigos. 3 professores e um aluno, um ex-aluno. Olha que coisa extraordinária isso. Eu, a Lorena Tárcia, o Léo Cunha e o William Araújo. Nós, todos vinculados à mesma universidade, a época UniBH, e a gente falou assim, que tal a gente pensar numa empresa em que a gente possa se dedicar à construção, à feitura de narrativas. A Lorena, por exemplo, é uma especialista internacional em transmídia, em narrativas transmídia. O Léo, um escritor bastante renomado, com prêmio Jabuti. O William, que sabe tudo de WordPress e tal. E eu com essa, não sou nada demais em um dos universos, mas adoro, como eu disse, né, Leonardo da Vincianamente buscar coisas em vários territórios. Mas aí, quando a gente falou assim, vamos pensar
na possibilidade de criação de narrativas para pessoas, organizações, empresas, e também na possibilidade de ser um lugar para a gente desenvolver cursos, às vezes sobre temáticas bastante específicas, como no caso dos cursos que eu e o Léo já demos, narrativas de humor, narrativas de escrita inventiva, ou seja, um lugar ao mesmo tempo de produção de narrativas, de pensamento, de debate, e também de transmissão e de troca, né, de partilhamento de experiências acerca de temáticas que estão mais ou menos vinculadas aos nossos universos, não só profissionais, mas de prazer também. Por exemplo, um dos cursos que eu e Léo demos foi um curso sobre crônica, né? Engraçado que o nosso papo começou aqui sobre as crônicas do Coni, né, Paulão? Isso. E tá lá, a gente foi discutir crônicas com uma série de pessoas interessadas em escrever crônicas, em debater crônicas. Ou seja, algo extremamente saboroso e bastante rico. E não necessariamente que alguém com a capacidade ou com a possibilidade de discutir crônica ela vai conseguir um emprego melhor por isso. A ideia não é essa. A ideia é que a gente discuta, nesse caso, narrativas interessantes, que a gente discuta também, né, possibilidades de escrita, possibilidades de compreensão do mundo outras. Nós temos um site, né, que é o quandonarrativas.com.br. Exatamente, que tá ali, eu estou toda nele a nossa... aqui. Tá muito bonito o site, hein? Muito bacana o site. Ele é bacana, né, Paulão? Isso. É outra frente de trabalho e de paixão nossa. Assim. Aquilo que eu falei, mirar em Leonardo da Vinci dá nisso, né? A gente fica querendo fazer tudo ao mesmo tempo agora. Mas, claro, com prazer. Assim. Nada disso é ou para ganhar dinheiro demais, ou para fazer... Não, isso é para pensar a vida, para conversar, para buscar amigos, é para isso tudo. Ah, que bacana. Pessoal, eu vou colocar todos os links que o professor está citando aqui na descrição desse podcast para vocês acessarem, inclusive esse do quandonarrativas.com.br, não pode perder. Professor, vamos começar a trilhar o caminho de encerramento, mas claro. É um caminho que não é tão curto de encerramento, que eu quero saber mais uma coisa sobre esse momento que a gente está vivendo. Você, como professor já há muitos anos, enfim, está vivendo no dia a dia, né, esse desafio das aulas virtuais, né? Quer dizer, eu que já tive em sala de aula pessoalmente com você e sei do contato como é que é o contato dos alunos com você e tal, e a forma como você dá as aulas, tudo. Quer dizer, de repente, os alunos perdem essa vivência próxima com você e você também não está pessoalmente com eles. Como é que é esse desafio de, nesse momento, lecionar em ambiente virtual? Porque eu sei que tem sido um desafio para todos os professores, né? Não só os universitários, como o fundamental, o ensino médio, enfim. Queria a sua visão desse momento como professor sobre essa questão da educação virtual, né, à distância. Paulão, assim, um desafio gigantesco. Você tem toda a razão. Eu vou falar um pouco sobre as perdas e depois eu falo sobre os ganhos, sabe? Uhum. Porque a gente costuma dizer só das perdas também. Claro que há perdas. Se a comunicação humana ela requer, né, uma série de signos verbais e não verbais para que ela se efetive, é claro que a não presença ela vai gerar uma série de lacunas, né? Uma coisa é você falar no seu computador e perceber que há algumas telinhas ou uma outra face, um outro rosto ali diante de você. Outra coisa é você perceber que a pessoa pegou no lápis, é você estar diante de modo direto do olhar da pessoa, é você ver que uma pessoa chegou perfumada naquele dia, ou seja, há uma série de signos não verbais que são fundamentais à comunicação humana. Então, isso tudo se perde, isso é claro. E claro que se perde também, principalmente em função da natureza do coronavírus, o que é mais importante também, né? O carinho, o aperto de mão, o abraço, aquela risada presencial, ou seja, a confraternização que é fundamental não só na relação professor-aluno, em quaisquer relações.
Então, essas são as perdas. Agora, pelo outro lado, eu percebo que há uma série de novas possibilidades que se criam também com as novas tecnologias. Uma coisa ruim, de certo modo, é você, por exemplo, dialogar apenas com a sua tela do computador. Por vezes, quando eu ligava lá ou abria o meu PowerPoint, eu me via conversando com uma tela e com uma série de ilustrações e de textos, né? Só que eu, dentro, né, desse desafio gigantesco de promover novas possibilidades de diálogo, eu criei algumas particularidades para tentar trazer um pouco desse mundo do signo não verbal para aquele território. Vou dar 2 exemplos, são várias coisas, mas 2 exemplos básicos. Assim. Eu criei, por exemplo, tanto com as turmas menores quanto com as maiores, algumas figuras que iriam me auxiliar e eu ia trocando. Cada dia aquilo seria feito por um aluno. Por exemplo, a pessoa do OK. A pessoa do OK era aquela que, no momento em que eu estou ali com a tela aberta, que eu não tenho acesso ao chat, em função do software que eu usava, essa pessoa do OK, ela tinha 2 funções ali, basicamente, que dizer se estava tudo OK com a tela e de dizer também se alguém fizesse algum comentário no chat, que ela poderia parar naquele momento e já me fazer aquela pergunta. E, claro, né, como estão todos com os microfones fechados, só o meu aberto e qualquer pessoa que abre o microfone, a gente se atenta. Então, isso é muito legal também. Porque eu dizia, opa, quem quer falar? Aí as pessoas iam e faziam perguntas. Então, você acaba por criar novos modos de se relacionar ali. Eu fiz, basicamente, com todas as turmas, acho que foi com todas as turmas, uma foto final, cada um com seu chapéu, para a gente meio que louvar os desafios que vieram de um momento tão delicado quanto da pandemia, que a gente está falando, né, de risco de vida mesmo. A gente está falando de um momento em que precisamos nos guardar para manter a saúde, para cuidarmos uns dos outros. Então, tudo o que há de perda vai se redefinir quando a gente voltar, de certo modo, a uma vida, pelo menos, relativamente normal. Mas é possível também, no universo virtual, criar outras lógicas. Claro que as disciplinas que eu dei nesse semestre, elas permitiam a feitura de uma série de produções sem uma praticidade que só poderia ser concluída no universo presencial. Claro que uma série de professores de outras áreas, né, como medicina, áreas biológicas, enfrentaram esse problema, que aí é realmente muito desafiador, ainda mais desafiador. Mas, com todos os desafios que eu tive, eu tive a grata surpresa de perceber que a gente conseguiu construir uma relação ali, sabe? Uma experiência, mesmo no universo virtual. Claro que já doido para que isso tudo passe com certa rapidez, para que a gente possa estabelecer de novo, né, a comunicação completa, com seus signos não verbais, com todas as possibilidades de carinho. Mas eu acho que esses momentos de desafio também nos fazem, pelo menos, perceber algumas possibilidades. Eu notei isso um pouco aí, né, nessa trajetória durante esses 4 meses, Paulão. Que maravilha, professor. Maurício, eu gostaria de finalizar essa nossa conversa, que foi maravilhosa. Primeiro, agradecendo muito a você pela confiança e por prestigiar o podcast Outra Visão. Também quero agradecer a todos os ouvintes, né, professor, que nos ouviram até aqui. Claro. Sim. E quero abrir um espaço para você deixar o seu recado final, enfim, de alguma coisa que eventualmente eu não tenha perguntado, você queira dizer sobre a sua carreira, alguma história curiosa, mas, sobretudo, agradecer muito a você pela confiança e pelo prestígio. Paulo, sou eu quem agradece. Desde o início eu disse a você, mas repito aqui, é uma honra participar. Acho essa sua iniciativa do Outra Visão, como a gente conversou, de conversar com pessoas que são anônimas. Eu sou anônimo, não sou ninguém conhecido, mas é interessante lembrar que todos nós, né, temos algum tipo de história bonita a dizer, todos nós, sem exceção, né? E aí, nesse sentido, não quero falar nada da minha trajetória mais não. Acho que a única coisa que eu poderia dizer
é um pouco sobre a relação que todos podemos ter com a vida. Assim. Eu acho, quando eu brinquei, né, de ter uma visão aí meio Leonardo da Vinciana, e depois brincando com a coisa dos enciclopedistas, da catalogação, isso diz muito assim do que eu levo para mim como um princípio, assim, que é de tentar se apaixonar pela vida a cada dia, porque a cada dia é um novo horizonte imprevisto. Claro que com diversos desafios, com problemas, com tristezas, com perdas, isso é impossível, né, de a gente passar pela vida apenas com alegria. E, convenhamos, seria chato demais. Né? Quem ri de tudo também revela um pouco de desespero. Sim, sim. Portanto, eu acho que a vida é um espaço aí de estranhamento permanente a tudo o que nos cerca. Daí, inclusive, eu acho que a beleza do podcast Outra Visão e a beleza de você, a partir de uma iniciativa tão original, buscar histórias de pessoas comuns que observam de suas janelas, de suas portas, as belezas da vida e que estranham, né, tudo que está ao seu redor. Lindas palavras para finalizar essa entrevista maravilhosa com o professor Maurício. Pessoal, agradeço a todos, mais uma vez, repetindo, a todos que ouviram até aqui. Professor Maurício, muito obrigado e até a próxima. Uma boa Grande tarde, abraço. boa noite, tchau.